Mudar para o centro de São Paulo significava aceitar o barulho, o cheiro de fumaça e, no meu caso, o fantasma no final do corredor. A primeira vez que a vi foi na noite em que me mudei para o edifício Vencer, um prédio antigo com uma fachada elegante que escondia sua idade. Enquanto eu arrastava a última caixa para dentro do meu apartamento, o 3B, eu a notei. Uma mulher, parada perto da janela no final do corredor escuro. Ela usava um vestido branco, longo, de um estilo que parecia saído dos anos 40. Seus cabelos escuros e compridos caíam para a frente, escondendo completamente seu rosto. Minha primeira reação não foi medo. Minha vida inteira foi pontuada por vislumbres do que não deveria estar lá. Um soldado da Revolução de 32 esperando em uma esquina, um menino de terno de marinheiro chorando em um banco de praça. Eles são como falhas na realidade, ecos de momentos passados. Eu aprendi a tratá-los como parte da paisagem urbana. Então, naquela noite, eu apenas murmurei um boa noite para a escuridão e entrei no meu apartamento. Nos dias seguintes, a presença dela se tornou parte da minha rotina. Eu saía para o trabalho, a dama de branco, como a apelidei, estava lá. Eu voltava com as compras, ela estava lá. Sempre imóvel, sempre silenciosa. Cheguei a achá-la uma presença estranhamente reconfortante, uma constante na minha nova vida caótica, um monstro debaixo da cama que não assustava. Foi depois de uma semana que comecei a notar os detalhes. E foram os detalhes que trouxeram o medo. A postura dela não era relaxada. Seus ombros, quase imperceptíveis sob o vestido, eram tensos. Suas mãos, que eu nunca via claramente, pareciam estar cerradas em punhos ao lado do corpo. E o mais estranho de tudo, ela não estava olhando para a paisagem através da janela. Ela estava olhando para a porta do apartamento do outro lado do corredor, o apartamento 4B. A porta do 4B era uma anomalia. Em um prédio onde sempre se ouvia o som de televisões, discussões de vizinhos ou música alta, daquela porta não emanava nada. Um vácuo de silêncio. A placa de metal na porta estava gasta, o nome riscado e ilegível. Eu nunca via ninguém entrar ou sair. Certa noite, voltando tarde do trabalho, passei pela dama de branco e, pela primeira vez, senti algo vindo dela. Uma onda de frio intenso, mas não era um frio físico, era um frio emocional. Era a sensação de puro e absoluto pavor. E todo aquele pavor estava direcionado àquela porta silenciosa. Foi quando a verdade me atingiu como um soco. O fantasma no meu corredor não era a assombração, ele era o assombrado. A partir daquele momento, o 4B se tornou minha obsessão. Tentei perguntar ao porteiro noturno, seu Afonso, um homem que parecia tão antigo quanto o próprio prédio. Ah, o 4B, ele disse, limpando os óculos com uma lentidão estudada. O morador de lá é um homem muito reservado, um artista, eu acho. Não gosta de ser incomodado, é melhor deixar quieto. A resposta dele foi vaga demais, evasiva demais. Ele sabia de algo. As noites ficaram mais longas. Eu me pegava acordado, ouvindo, tentando captar qualquer som vindo do outro lado do corredor. Foi numa quinta-feira que eu vi pela primeira vez. Não era uma voz, nenhum barulho de passos. Era um som baixo, mecânico e rítmico. Um clique metálico, seguido por um zumbido elétrico que durava alguns segundos e depois se silenciava. Clique, zumbido, silêncio. E de novo, clique, zumbido, silêncio. Continuou por quase 1 hora e depois parou. Olhei pelo olho mágico da minha porta. A dama de branco no final do corredor estava tremendo. Não era mais sutil. Todo o seu corpo translúcido vibrava, como se o som daquela máquina a estivesse torturando. O que quer que estivesse acontecendo no 4B, ela sentia e tinha pavor.
No dia seguinte, um cheiro estranho começou a vazar por baixo da porta do 4B, um odor químico, ácido, como de filme fotográfico queimado ou de produtos de revelação antigos. Agora o mistério tinha um som e um cheiro. A combinação era enlouquecedora. Eu precisava saber o que havia lá dentro. A oportunidade surgiu na sexta-feira seguinte. Eu estava saindo para o trabalho quando a porta do 4B se abriu. Um homem saiu. Ele era exatamente como o porteiro descreveu, um artista. Ou pelo menos parecia um. Vestia roupas escuras, tinha cabelos grisalhos e um olhar intenso e focado. Ele carregava uma pasta de couro. Ele me deu um aceno de cabeça educado, um sorriso rápido que não chegou aos seus olhos, e caminhou em direção ao elevador. Enquanto ele passava pela dama de branco, ela pareceu se encolher, pressionando-se contra a parede, tentando se fundir com as sombras. Ele não pareceu notá-la. A porta do 4B não se fechou completamente, ficou apenas encostada. Meu coração disparou. Era a minha chance. Olhei para o corredor. Vazio. A dama de branco continuava lá, trêmula. Com o estômago revirando, eu empurrei a porta e entrei. O cheiro químico era sufocante. O apartamento era como um estúdio de um único cômodo. As paredes eram brancas, nuas. Não havia sofá, nem televisão, nem sinais de uma vida normal. Apenas uma cama desfeita em um canto e, no centro da sala, o aparato que fazia o barulho. Uma cadeira de metal como as de barbeiro antigo estava virada para a parede oposta. E essa parede estava coberta do chão ao teto com centenas, talvez milhares de pequenas fotografias em preto e branco. E na cadeira estava montada uma câmera antiga, daquelas de fole com uma lente enorme, apontada para a parede de fotos. O som de clique e zumbido vinha dela. Parecia programada para disparar sozinha em intervalos regulares. Aproximei-me da parede de fotos, hipnotizado. Eram todas de pessoas. Homens, mulheres, crianças, de todas as idades, de diferentes épocas, mas todas tinham uma coisa terrível em comum: a expressão. Era o mesmo olhar em todos os rostos, um olhar de terror absoluto, de agonia, de uma alma sendo rasgada. Eram fotografias de pessoas no exato instante de suas mortes. O clique da câmera soou alto atrás de mim. Virei-me bruscamente. Não havia ninguém. Mas na parede de fotos, um pequeno espaço que antes estava vazio, agora era ocupado por uma nova imagem, que se revelava lentamente como uma polaroid. Era a foto da dama de branco. Seu rosto, finalmente visível para mim, estava contorcido em um grito silencioso de puro horror. Seus longos cabelos pareciam flutuar ao seu redor, como se estivessem submersos. Era a foto do seu último momento de vida. O entendimento me atingiu com a força de uma onda. A coisa no 4B não era um simples artista, era um colecionador de mortes. Ele não colecionava objetos, ele colecionava o eco do terror. E o fantasma no meu corredor era a sua primeira e mais orgulhosa aquisição. Ela não estava presa ao corredor por uma tragédia, estava presa àquela fotografia. E ela não estava vigiando a porta para me proteger. Ela estava vigiando, apavorada, o seu próprio captor, com medo de que ele a forçasse a reviver aquele momento de novo e de novo. Ouvi o som do elevador chegando ao nosso andar. Ele estava voltando. O pânico, frio e elétrico tomou conta de mim. Corri para fora do apartamento, puxando a porta para que ficasse encostada como antes. Entrei no meu próprio apartamento e me joguei contra a porta, ofegante enquanto ouvia os passos do meu vizinho no corredor, a chave girando na fechadura, a porta do 4B se fechando com um clique definitivo. Eu deveria ter feito as malas e sumido. Deveria ter chamado a polícia, mesmo que eles me achassem louco. Mas eu não consegui. Toda vez que eu olhava pelo olho mágico, eu via a dama de branco. E agora eu entendia seu tremor, eu via seu medo e sentia uma responsabilidade terrível e inexplicável. Na noite seguinte, a porta do 4B se abriu novamente no meio da madrugada. Meu coração
parou. Eu esperava ver o vizinho sair, mas ele não saiu. Em vez disso, ele apenas colocou a câmera antiga do lado de fora, no corredor, com a lente enorme e escura apontada diretamente para a porta do meu apartamento, para a minha porta. Ele a ajustou cuidadosamente, como um fotógrafo preparando o cenário. Depois voltou para dentro e fechou a porta. A câmera ficou lá, sozinha, no corredor silencioso, um sentinela mecânico e sinistro. E na minha mente, sem som, sem palavras, como um pensamento frio que brotou do nada, ouvi uma ideia que não era minha. Eu me pergunto qual será sua expressão. A curiosidade é uma emoção tão fotogênica. Olhei pelo olho mágico. A dama de branco, minha vizinha de corredor, havia se virado. Pela primeira vez, ela não estava olhando para a porta do 4B. Ela estava olhando para mim. Seu rosto, agora claro na minha mente, estava molhado de lágrimas fantasmagóricas, e seus lábios silenciosos se moveram, formando uma única e desesperada palavra: corra.